Aleluia. Eu cumprimento os irmãos na paz do nosso amado Jesus. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos na presença do Senhor. Bom é estarmos aqui na casa do Senhor. Como eu disse na oração, porque aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nisso já se cumpre uma promessa. Nisso já se cumpre a promessa do Senhor, que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o nosso coração, ele queima, a nossa alma, ela transborda, porque o Senhor tem estado com a sua igreja. O Senhor tem separado para si um povo seu, zeloso de boas obras. Amém? Vamos estar meditando a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 10. Desde já eu quero agradecer à irmã Rafaela, ao pastor Gilmar, a todo o corpo de ministros dessa igreja que me confiou essa oportunidade. A hora que eu estava chegando até estava sendo registrado ali a minha chegada, não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu estava em dívida. Eu estava em dívida de estar aqui junto com os irmãos. E para mim é uma honra, para mim é um prazer poder estar aqui. Porque todas as vezes que somos convidados a ministrar a palavra do Senhor, nós somos chamados a sermos o mordomo da casa do Senhor. Nós somos chamados a ser o menor de todos. Nós somos chamados a ser aquele que vai servir a mesa. E isso é gratificante, porque nós aprendemos isso com o nosso Mestre Jesus. Ele nos ensinou sobre essa humildade. Ele nos ensinou que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Amém? Hebreus capítulo 10. Vou estar lendo o versículo que me foi passado. Diz assim, no versículo 23: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos repetir junto? 1, 2, 3. Retenhamos a confissão. Fiel é o que prometeu. Jesus é fiel. Estamos cercados de tantas promessas. Nós somos cercados de tantos compromissos de homens, mas aqui a palavra de Deus diz que fiel é o que prometeu, Jesus. Esse capítulo 10 é um capítulo, como toda a Escritura Sagrada, é um capítulo muito rico. E quando a irmã me passou o versículo, de imediato, não sei se eles fazem isso, mas de imediato eu já fui lá no versículo que ela me passou. E quando eu li esse versículo, foi como se eu tivesse feito só uma degustação. Foi como se eu tivesse saboreado só uma bisnaguinha. Mas para não ficar só naquele versículo, eu não sei se a imagem está aí, eu separei uma imagem para a gente entender. Quando se diz a respeito de texto e contexto, né? Para não ficar só no versículo isolado, eu peguei e falei, vou ler todo o capítulo. E quando eu li todo o capítulo, eu falei, nosso Deus, esse capítulo ele é tão rico, que desse capítulo dá para enumerar vários temas a respeito desse capítulo. Todo tema dado por Deus abre caminhos para edificação, exortação, crescimento espiritual, santificação, autoajuda. Interpretar um texto é entrar no seu interior como se fosse em uma casa, com a chave, com a palavra revelada. Acessamos os cômodos da casa. A palavra do Senhor, ela é como uma chave. E nessa chave nós acessamos a casa. E dentro dessa casa nós conseguimos entrar nos cômodos. E essa casa sou eu. Essa casa é você. E essa palavra, ela vai entrar dentro da sua casa. Essa palavra vai acessar os cômodos. Essa palavra, ela vai acessar
aquele quartinho escondido. Talvez essa palavra nessa manhã ela vai acessar o quartinho de bagunça. Ah, esse quartinho de bagunça. Esse quartinho de bagunça, às vezes nós guardamos coisas que nem é necessário guardar, mas nós pegamos, trocamos o interruptor que está com mau contato e guarda no quartinho de bagunça. Nessa manhã o Senhor vai acessar os cômodos, o Senhor vai acessar o quartinho de bagunça, o Senhor vai fazer uma limpeza nessa manhã, eu creio. Todo tecido entrelinhado, tecido novo nessa manhã, ele vai romper com o tecido velho. Todas as linhas convergem para um dado central, para um alvo, que é o nosso coração. Eu separei essa imagem. Se os irmãos observarem, as linhas, elas se entrelaçam na vertical e na horizontal. E o tecido, o texto, tecido, é isso que acontece. Um capítulo ele entrelaça no outro, um versículo ele entrelaça no outro. Quem aqui nunca parou e pensou, nossa, esse versículo ele faz concordância com aquele outro, não é verdade? E esse capítulo 10, ele vem falando sobre leis, sobre sacrifício, sobre oferta, sobre purificação de pecados. Ele vem falando sobre sacerdócio. E o antigo, ele vai mostrar o novo. No princípio, no primeiro versículo, primeiro capítulo de Gênesis, no princípio, quando essa linha terminar no último de Apocalipse, nós vamos perceber que apontou para Jesus o alfa e o ômega, no princípio e no fim. E essas linhas, elas vão entrelaçar nas nossas vidas. Essas linhas devem entrelaçar nas nossas vidas. Elas devem ser como uma flecha apontada ao nosso coração. Eu costumo dizer, os irmãos já ouviram isso muitas vezes da minha boca, mas eu costumo dizer que essa escritura, como diz aqui no versículo 7 desse mesmo capítulo, então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu costumo dizer que, levando para os Salmos 40, diz que no rolo do livro está escrito de mim. Então, as escrituras, ela é o raio-x, o ultrassom, a ressonância. As escrituras é o diário secreto da minha vida. Esse capítulo fala sobre o primeiro, sobre a lei estabelecida. Fala ali que o sacerdote ele tinha que se apresentar várias vezes para a purificação do povo, para a intercessão do povo. E diz aqui a escritura, que lindo esse capítulo, que o segundo, a graça salvadora Jesus, uma vez, ele não precisou se apresentar várias vezes, mas uma vez, a redenção e o perdão dos meus pecados foram através do sumo sacerdote, o amado Jesus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, eu observo que é um Deus tão distante. Eu observo que parecia que só uma classe de sacerdotes separados, como o capítulo 10 fala aqui, que poderiam acessar o Santo dos Santos. Mas em Jesus, na nova aliança, o véu se rasgou e hoje nós temos esse acesso. O versículo 13 vai falar sobre os inimigos debaixo de nossos pés, de seus pés. Aí está uma promessa. O 16 vai falar sobre uma promessa de conserto. O 22, ele vai falar assim, ó, o corpo lavado com água limpa. E Jesus fala assim, ó, vós sereis limpos pelas palavras que vos tenho dito.
João 15. Esse capítulo vai falar sobre, no versículo 25, sobre a esperança. Fiel é o que prometeu. Ele vai nos trazer exortação, perseverança, porque o dia se aproxima. Nós temos vivido os últimos dias. Mas desde as pregações dos apóstolos, se ouve dizer isso sobre a volta de Jesus. Mas está bem mais próximo do que eu imagino, do que nós imaginamos. Versículo 27 vai falar sobre um advogado, Jesus. Mas vai chegar um dia, versículo 30, vai chegar um dia que o Senhor julgará o seu povo. Ele fala assim, a minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Vai chegar um dia que o justo juiz, ele vai nos julgar. Hoje nós somos advogados. Hoje Jesus tem advogado nossas causas, mas chegará um dia que nós estaremos perante o trono do Senhor. E esse justo juiz há de julgar toda a terra. Toda a terra. Essa semana eu dizia até nos documentários aí, nas reportagens sobre o furacão lá nos Estados Unidos. Eles colocam nome até nos furacões agora. E eu dizia em casa, dizia para minha esposa e meus filhos, esse furacão, ele vem e ele destrói tudo, ele varre tudo. Mas a palavra do Senhor, Salmo 46, fala que ele levantou a sua voz. Ele só levantou a sua voz. E a terra derreteu. A palavra do Senhor fala que com o sopro da sua boca, o anticristo será derrotado. O que é um furacão a um Deus tão grande? O versículo 23, ele vai estar entrelinhado com o versículo 36, que fala assim, porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então tem um segredo aí para mim alcançar a promessa. Existe um segredo que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Existe um segredo que eu tenho que perseverar. Existe um segredo que eu tenho que continuar. E as promessas do Senhor, existe um Deus que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que pela sua misericórdia nos enxertou na videira. É esse Deus que nos chamou para o seu reino. E a promessa, não tem como eu falar de promessa se eu não fizer uma ligação com a fé. Não tem como nós falarmos de promessa. É necessário que nós exercitemos, é necessário que nós pratiquemos a fé. Porque pela fé eu consigo entender que as promessas se cumpriram lá atrás. Que as promessas se cumpriram no ontem. Pela fé eu consigo acreditar e crer que as promessas vão se cumprir hoje. E pela fé, nós cremos que as promessas vão se cumprir amanhã e vão se cumprir de eternidade a eternidade. Então não tem como eu falar de promessa se eu não falar de fé. Toda a Escritura, ela revela a promessa. De Gênesis a Apocalipse, as Escrituras vão revelar alguma promessa. Nessa manhã nós vamos fazer, o Senhor tem colocado no meu coração nessa manhã, para nós fazermos um exercício. Nós vamos fazer nessa manhã uma dinâmica. Vocês estão dispostos? Como diz o Ademar de Campos, você tem motivo para isso? Nós vamos fazer uma dinâmica. A promessa, o que significa promessa? É uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Sinônimos de promessa é obrigação, comprometimento, uma palavra, um pacto, um compromisso, um empenho, uma aliança. Tudo isso é sinônimo de promessa.
Existe a promessa de Deus para nós, mas também nessa manhã nós vamos aprender que existem as nossas palavras para com Ele. A palavra de Deus fala que nós não sabemos orar como convém. E existem momentos na nossa vida que nós passamos e nós queremos interrogar e falar ao Senhor, por quê? Porque talvez eu fiz uma palavra lá atrás, eu fiz uma promessa ao Senhor lá atrás, eu fiz um juramento ao Senhor lá atrás e caiu no esquecimento. E de repente o Senhor nos leva a uma experiência e Ele nos faz rever os arquivos, Ele nos faz olhar o que falamos e não cumprimos. Isso ao Senhor, mas também isso ao próximo, isso à família. Então é uma palavra de Deus para nós, a promessa, mas é uma promessa nossa para com Deus. É vertical, horizontal. A palavra do Senhor, Salmo 119, ela vai falar que ela é luz para o nosso caminho e ela é lâmpada para os nossos pés. Eu gosto muito da colocação, da expressão que os nossos irmãos batistas, eles falam. Eles usam a escritura, eles falam assim, o endereço, né? Nós falamos assim, Mateus capítulo tal, versículo tal, e os nossos irmãos batistas, eles falam, aonde que está o endereço dessa palavra? E nessa manhã, nessa dinâmica, nós vamos percorrer as ruas, nós vamos percorrer as vielas, nós vamos entrar nas avenidas, nós vamos cruzar cidades, nós vamos cruzar estados e nós vamos nessa manhã, pela fé, nessa dinâmica, nós vamos percorrer toda a Escritura. Amém? Iremos caminhar nas Escrituras. Belos são os pés dos mensageiros que anunciam a paz. Começando lá de Gênesis, nós vamos caminhar na Escritura. Começando lá em Gênesis, qual a promessa que se cumpriu? Talvez a promessa da criação. Porque depois do Senhor ter criado todas as coisas, viu Deus que isso era bom. E pela sua palavra, tudo se fez. Quando Ele fala, haja, houve. Façamos pela sua palavra, pela sua promessa. Em Gênesis já se inicia uma promessa aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo bem conhecido, que é a promessa de Deus ao nosso irmão Abraão. A promessa de Deus a Abraão. E o Senhor disse para ele, olha, a sua descendência será mais numerosa do que todas as estrelas dos céus. A sua descendência será mais numerosa do que toda, como a areia da praia. E nós nem imaginávamos, mas nós somos a descendência dessa promessa que se cumpriu lá no livro de Gênesis. Caminhando mais um pouquinho, Êxodo, a promessa de Deus. Qual a promessa de Deus no livro de Êxodo? Me veio na hora a memória sobre a promessa de um Deus libertador. A promessa de um Deus que ia levantar um homem, Moisés, que aponta para Jesus, o libertador. E ali o Senhor estabeleceu uma promessa. A promessa da libertação do seu povo, que clamava dia e noite. E as suas súplicas chegaram até o Senhor. A promessa de uma terra que emana leite e mel. Livro de Levítico nos traz aqui uma promessa do perdão dos pecados através dos sacrifícios, através dos holocaustos. Se pegarmos
essa rua de Levíticos, se caminharmos nessa rua de Levíticos, esse livro vai estar falando ali sobre a purificação, sobre o sacrifício, como que era feito, mas existia ali uma promessa, que era a promessa do perdão. Livro de Números, a promessa das bênçãos aos filhos de Israel, Números 6:22. 6:22, existe uma promessa linda ali. Existe até uma canção que fala sobre esse capítulo. Promessa 6:22. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu abençoarei. A promessa de Deus no livro de Números é uma promessa de bênção sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos filhos, sobre toda a nossa descendência, sobre toda a nossa geração. Promessa de Deus, lá no livro de Deuteronômio, na rua do Deuteronômio 4:29, vai falar assim: olha, aquele que buscar de todo o coração vai achar o Deus da misericórdia. Livro de Deuteronômio. E aí fecha a avenida dos Pentateucos. Vamos entrar agora na rua Josué. Qual que é a promessa que o Senhor fez a Josué? Você se lembra? O Senhor fez uma promessa para ele e falou assim: olha, esforça-te, que eu te ajudo. O Senhor tinha uma promessa para Josué, e essa promessa é que ele entraria na terra prometida. A promessa no livro de Juízes, o Senhor faz uma promessa ao Gideão, e o Senhor fez uma promessa para ele e disse assim: olha, eu sou contigo, varão valoroso. A promessa de Deus no livro de 1 Samuel. Como não lembrar dessa promessa linda? A nossa irmã Ana, que chorava, que queria um filho, e se cumpre no livro de Samuel a promessa a Ana, e ela gera e dá à luz a Samuel. 2 Samuel tem a promessa a um jovenzinho que apacentava as ovelhas, ao jovenzinho Davi, e ali o Senhor tinha uma promessa para ele, que era a promessa dele se tornar um rei. Vamos entrar agora em Reis. 1 Reis, o Senhor tem uma promessa ao filho de Davi, a Salomão. E a promessa é que ele seria o homem mais sábio da terra. 2 Reis vai falar aqui sobre promessas a dois profetas, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Quantas palavras ali sobre Elias, sobre Eliseu. Nosso tempo nós não temos tempo de falar sobre detalhes. Vamos continuar nessa caminhada. Entrando no livro de Crônicas 13:14, a promessa do Senhor é para a casa de Obed-edom. É tão lindo esse capítulo, que diz a Escritura que a casa de Obed-edom, ela foi escolhida para ficar durante 3 meses com a arca. A arca ficou na casa de Obed-edom, e diz a palavra que esses 3 meses que a arca ficou ali, houve muitas bênçãos sobre a casa dele. E a arca simbolizando essa presença. Que essa arca fique na minha casa, que fique na sua casa, não por 3 meses, mas para sempre. Que essa arca da presença do Senhor fique conosco para sempre. Porque sem a presença do Senhor, não tem como. Sem Jesus não tem como.
A palavra de Deus diz assim: sem mim nada podeis fazer. 2 Crônicas 7,14. Esse endereço todo mundo sabe de cor. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então, a promessa, então eu perdoarei e sararei a vossa terra. Que promessa linda. Crônicas, logo após Esdras, tem uma promessa da construção da casa em Jerusalém. Esdras foi um homem separado, que ele ajudou no retorno do exílio babilônico, e o Senhor tinha uma promessa a esse homem. Neemias é o homem voluntário. Neemias é aquele que mexe com o meu coração, mexe com a minha mente, sobre o seu espírito voluntário. Existe uma promessa sobre Neemias, e essa promessa é que ele foi designado a reconstruir os muros de Jerusalém. E o Senhor disse para ele: olha, Neemias, a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é minha força. É uma promessa de um Deus forte. Se eu estou triste, a alegria do Senhor é minha força. É uma promessa linda. Porque na presença do Senhor até a tristeza vai saltar de alegria. Por um Deus que é a nossa força. Por um Deus que nos ungiu com o óleo da alegria. Ele é a nossa força. Eu tenho uma netinha, Alice, que nós falamos para ela: a alegria do Senhor é a nossa. Ela fala força. Mas ela fala assim que a alegria do Senhor dá força. Vovô, a alegria do Senhor dá força. Foi, dá mesmo. A alegria do Senhor dá força. Depois de Neemias, Esther, essa mulher abençoada, ela tinha uma promessa tão grande na vida dela, que ela foi constituída uma rainha. Olha que promessa linda. Aquilo que não era, começa a ser. Aquilo que os homens falam de você, aquilo que os homens falam de mim, para o Senhor é outra história. Para o Senhor é outro laudo. E o Senhor levanta Esther como uma rainha. Depois de Esther, nós vamos entrar no livro de Jó. O livro de Jó é bem conhecido da igreja, né? É bem conhecido dos irmãos. E uma das promessas, no final do capítulo, depois dele ter passado toda aquela trajetória de perdas, existe uma promessa para Jó, que era a promessa, que foi a promessa da reconstituição de tudo que ele perdeu. O Senhor, pela sua promessa, pela sua palavra, deu a ele tudo aquilo que ele tinha perdido, em terras, herança, filhos, filhas. Diz a palavra que os filhos deles eram os mais formosos de toda a terra. Depois do livro de Jó, o livro de Salmos. Esse livro, quanta promessa tem aqui nesse livro de Salmos. Dá para a gente falar o dia todo aqui sobre as promessas inscritas nesse livro de Salmos. Uma delas, o nosso irmão Henrique falou hoje de manhã, de um Deus que é o pastor, de um Deus que é o provedor, de um Deus que diz: nada vos faltará. Entre outras promessas, como o Salmo 103, o salmista fala: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, porque é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades. É uma recompensa, é uma promessa. É Ele que sara todas as minhas enfermidades. É uma promessa.
Quantas promessas tem nesses Salmos, no livro de Salmos? Muitas promessas. E Yahvé cumpre algumas promessas às nações, através dos profetas. Nós vamos chegar nos profetas ainda. Depois dos Salmos, nós entramos em Provérbios, o livro da sabedoria. Provérbios 18:10, eu amo esse versículo que fala assim, olha, torre forte é o nome do Senhor. Qual que é a promessa desse versículo? É que nós estaremos em um alto retiro. Nas minhas incertezas, eu corro para essa torre forte. Nas minhas dúvidas, eu corro para essa torre forte. No meu medo, eu corro para a torre forte. Na minha incredulidade, eu corro para a torre forte. Nas minhas ansiedades, eu corro para a torre forte. Nas minhas incertezas, nas infidelidades, nas acusações, eu corro para a torre forte. Porque existe uma promessa linda, existe uma promessa maravilhosa. Que nós estaremos seguros, nós estaremos no alto retiro, protegidos nessa torre forte. A Igreja do Senhor tem passado por alguns episódios. Mês passado foi até oficializado como o mês, o Setembro Amarelo, o mês de suicídios, o mês de depressões. E se a Igreja do Senhor não vigiar, quer bater a porta. Quer bater a porta da nossa casa, esse espírito da depressão. Mas na torre forte nós estaremos seguros. No cansaço das nossas pernas, nos nossos joelhos trementes, nós estaremos seguros nessa torre forte. Se não conseguir correr, ande. Se não conseguir andar, ajoelhe. Se não conseguir ajoelhar, se arraste, mas vá para a torre forte. Torre forte é o nome do Senhor. Nós estaremos em alto retiro. Esse alto retiro não é a exaltação humana. Não é a exaltação humana do alto retiro. Eu sou maior, eu sou o grandão. Não, mas é a exaltação do próprio Deus. Porque todo aquele que se humilha, esse será exaltado. Não é todo humilhado será exaltado. Todo humilhado será exaltado. Não, a palavra de Deus, todo aquele que se humilha será exaltado. E nessa manhã, os irmãos escolheram a boa parte e vieram se humilhar na presença de um Deus que vai te levar a um alto retiro. E nada poderá te atingir. Depois de Provérbios, Eclesiastes. Esse livro de Eclesiastes me chama a atenção no capítulo 5, 4, que vai falar exatamente da promessa nossa para com Ele. Fala assim, olha, quando vocês votarem, quando vocês fizerem algum voto, pague, cumpra. Essa é uma promessa minha para com o Senhor. Ah, que lindo. Chegamos no livro de Cantares de Salomão. Chegamos no livro romântico. Chegamos no livro poético. Cantares 7:10. Existe uma promessa linda. Quando eu declaro que eu sou do meu amado.
Existe uma promessa que diz que o meu amado é meu. Cantares de Salomão, um livro romântico, o livro de beijos, o livro de abraço, o livro simbolizando Jesus e a sua igreja. Mas me chama muita atenção quando eu declaro: eu sou do meu amado. Eu não sou de A, não sou de B, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ninguém tira esse privilégio, o meu amado é meu. Esse amado está conosco todo o tempo. Esse amado está conosco em todo instante. Esse amado está conosco nas nossas dificuldades. Esse amado está conosco. Vamos entrar agora nos profetas maiores que receberam a promessa do chamado, da vocação. Isaías, capítulo, primeiro profeta Isaías, o profeta messiânico, capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor, qual que é a promessa? Vai correr, vai saltar como águia, vai voar. Os que esperam no Senhor, essa é a promessa no livro de Isaías. E quando nós entramos no livro dos profetas, chamado dos profetas maiores, nós vemos que algumas promessas, elas se cumprem no Antigo Testamento e através dos profetas, algumas promessas duras. Quando a gente lê alguma parte assim, eu falo: nosso Deus parece um Deus tão sanguinário, parece um Deus que destrói todas as coisas. O Senhor tem chamado para si um povo, tem nos constituído reis, sacerdotes, tem chamado os seus profetas sobre a terra. O profeta Isaías, o profeta messiânico. O profeta Jeremias, existe uma promessa aqui linda também no capítulo 29, versículo 11, 12, 13. Diz aqui a palavra que há esperança, o Senhor tem esperança. Diz aqui a palavra do Senhor: invocareis, orareis, sereis ouvidos. Vocês serão achados quando me buscar de todo o vosso coração. Olha que promessa linda. Nós seremos achados. E entre linhas, a palavra de Deus diz em João 4 que o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Lá em Jeremias, o Senhor já deu uma promessa: vocês serão achados se me buscardes de todo o vosso coração. Vocês serão achados. Jeremias. Após o profeta Jeremias, nós vamos entrar nas Lamentações de Jeremias. Esse endereço é lindo também. Lamentações 3:22. A promessa da misericórdia. Diz ali a palavra que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu costumo dizer que as misericórdias do Senhor não têm prazo de validade. Eu posso usar hoje, posso usar a hora que eu for embora, posso usar à noite, posso usar... Não tem prazo de validade, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias, existe uma promessa de misericórdia a cada um de nós. Existe uma promessa de um Deus misericordioso que olhou para mim, miserável. A misericórdia é o olhar para o miserável. Olhou para mim, miserável, e a sua misericórdia me alcançou. Sabe por que estamos aqui? Porque a misericórdia do Senhor tem estado conosco. Sabe por que nós acordamos? Ou sabe por que nós não acordamos? Para quem trabalhou à noite, é porque a misericórdia de Deus tem estado conosco. Profeta Ezequiel,
Profeta Ezequiel, olha quanta promessa aqui. No capítulo 36, fala ali sobre purificação de água pura. E tem uma promessa linda ali que fala assim, olha, eu vou tirar de vocês um coração de pedra e vou colocar em vós um coração de carne. Capítulo 36. E no capítulo 37, fala ali de um vale de ossos secos. Foi cantado aqui, ressuscita, ressuscita. E existe uma promessa ali. Qual que é a promessa? A promessa da vida, a promessa do Espírito da vida sobre aquele vale de ossos secos. Livro de Daniel, existe uma promessa para esse amado irmão Daniel. No último capítulo 12, versículo 13, fala assim, ó, tu porém vai até o fim. Qual que é a promessa? Você vai repousar, repousarás. Livro de Oséias, capítulo 14, vai falar sobre uma promessa de perdão. Eu vou dar uma aceleradinha nas ruas aqui. Livro de Joel, qual que é a promessa do livro de Joel? É a promessa do derramamento do Espírito. Acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos derramarei do meu Espírito naqueles dias. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 11 e 15, vai falar sobre uma promessa de esperança. Livro de Obadias, esses são os profetas considerados menores. Não pela baixa estatura, não porque o salário era menor, mas porque o seu ministério foi mais curto, segundo as Escrituras. Livro de Amós, livro de Obadias, existe uma promessa de rigor aqui, que é a promessa do Senhor sobre a exterminação dos povos de Edom, dos edomitas. O Senhor cumpre a sua promessa. O anel do Rei dos Reis, quando ele sela o decreto, se cumpre a sua promessa. Livro de Jonas, aqui nesse capítulo, no livro de Jonas, vai falar no 2:4, uma promessa de Jonas para com Deus. Fala assim, ó, não fugirei mais, Senhor. Fala aqui no versículo 9 que ele vai pagar os votos, ele vai honrar os compromissos com Deus. Quando eu estava na barriga do peixe, daí, vou fazer uns votinhos aqui, vou fazer umas promessas aqui. Essa foi uma das orações de Jonas. Olha, ele fez uma promessa para com Deus. Como eu disse, a promessa de Deus para nós e tem a promessa nossa para com Deus. Livro de Miqueias, a promessa da esperança ao restante de Israel, capítulo 12. Há um restinho de Israel, há um povozinho de Israel. Existe uma promessa de esperança. Livro de Naum, a promessa da bondade. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus forte no dia da angústia aos que confiam nele. Livro de Abacuque, ainda que a figueira, como não se lembrar? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Qual que é a promessa? O Senhor é a minha força, o meu cântico. Essa é a promessa no livro de Abacuque. Livro de Sofonias 3, 14 e 20. Existe uma promessa aos fiéis. Aleluia. Livro de Ageu 2, 20 a 23. Promessa a Zorobabel. Livro de Zacarias. Diz ali sobre a promessa, mencionando o Salvador, Jesus. Zacarias 9:9. É lindo quando eu li esse versículo. Fala assim, olha, virá um rei montado sobre um jumentinho. Entre linhas estava falando de quem? E esse mesmo Zacarias, se não me falha a memória, 11:12, vai falar até do salário de um servo que era de 30 moedas de prata.
Ele foi um profeta messiânico também. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Malaquias tem uma promessa linda ali. Olha, para vós que creis, vós que fazei menção do meu nome, nascerá o sol da justiça. E tem a promessa aqui também, que é bem usado, né? Que é a promessa do dízimo, que ele abrirá as portas dos céus e abençoará. Livro de Malaquias. Fechamos as ruas do Antigo Testamento. Vamos correr aqui um pouquinho sobre as ruas do Novo Testamento, da Nova Aliança. Mateus, promessas inúmeras. Uma que eu gosto muito é nas bem-aventuranças. Fala assim, olha, bem-aventurado, é o centro ali das bem-aventuranças. Os misericordiosos têm uma promessa, vocês alcançarão misericórdia. Mateus 28, 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Evangelho de Marcos, como não se lembrar de Marcos 16, a missão, diz a palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. E esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, falarão novas línguas, se beberem algum veneno mortífero não lhe farás mal. É uma promessa de que os sinais acompanhariam e acompanham os que creem. Livro de Lucas, a promessa a nossa irmã Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, que queria muito gerar um filho. Aí o Senhor caprichou, falou, olha, você vai gerar um filho, João, e a promessa diz que ele daria muito prazer e alegria. Evangelho de João, o evangelho que eu amo muito, vai falar sobre muitas promessas aqui. Uma delas é uma promessa futura. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou e vou preparar um lugar para vós. Vai falar sobre a morada eterna. No capítulo 15 vai falar, olha, aquilo que pedires em meu nome, vos será feito. Após o Evangelho de João, nós entramos em Atos, que é após a ressurreição. Diz a palavra que depois de Jesus ter ficado cerca de 40 dias com os seus discípulos instruindo, ele disse assim, olha, ficai em Jerusalém, porque vai acontecer uma promessa. Ficai em Jerusalém. E ali, em Atos capítulo 2, eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, e a promessa lá de Joel se cumpre ali, o derramamento do Espírito. Estavam reunidos no mesmo lugar, assentados, e de repente veio do céu um vento como do vento, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo vos concedia. Que promessa linda! Nós estamos aqui porque essa promessa chegou até nós, o derramamento do Espírito. Nós não somos órfãos, porque o Espírito Santo está conosco. O amigo Espírito Santo. O amigo Espírito Santo, o amigo do noivo, Jesus, está conosco. Cartas Paulinas, livro de Romanos, existem tantas promessas nesse livro. Eu separei aqui uma conhecida, que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Existe uma promessa aqui que nada, nem morte, nem enfermidade, nem altura, nem profundidade, nem espada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Tem uma promessa aqui no 2:9 que fala assim, olha, o que o olho jamais viu, que jamais chegou à mente, no coração, é o que Deus tem preparado ao seu povo. E 2 Coríntios 12:9, existe uma promessa aqui sobre a graça.
Tira de mim esse espinho, Senhor. Tira de mim o espinho na carne. A minha graça te basta. Essa é a promessa. A graça, o favor não merecido. Livro de Gálatas, capítulo 4. Lindo também. Que é a promessa de filho que clamamos Abba Pai. Nesse capítulo, nós somos feitos herdeiros e cordeiros com Cristo. Olha que promessa linda. Passamos para a filiação de Jesus. O cartório do céu registrou nosso nome. Livro de Efésios, existe uma promessa que olha para nós tomarmos toda a armadura. E essa promessa vai garantir, nos dias maus, nós vamos resistir aos dias maus. Existe essa promessa. Filipenses 4:7, a promessa, a paz que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Nós somos guardados, nosso coração é guardado por essa paz, pelo príncipe da paz. Essa noite eu dizia ao Senhor e eu declarava, eu proclamava no meu trabalho: Jesus, o príncipe da paz, Jesus, o príncipe da paz, Jesus, o príncipe da paz. E o meu coração se encheu de paz. É proferir a palavra. Colossenses, eu amo também esse capítulo 3, 4, que é a promessa da manifestação com Cristo em glória. Que lindo isso. Pensar nas coisas que são lá de cima, não as que são daqui da terra. Cristo que é a vossa vida. Quando Ele se manifestar, seremos como Ele, assim como Ele é, seremos. A imagem e semelhança do seu Filho. No princípio da minha caminhada, eu me deparava sempre com aquele nome, nosso nome vai estar numa pedrinha branca, Apocalipse fala. E eu descobri que esse nome é o nome de Jesus, assim como Ele é, eu serei. Essa vai ser a senha para mim entrar lá. Você é parecido com Jesus, pode entrar. Essa é a senha. Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses 4,16, vai falar aqui de uma promessa futura, vai falar aqui os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e vocês que ficarem vivos serão arrebatados. É uma promessa futura. 2 Tessalonicenses, ele vai falar sobre uma promessa que já temos vivido essa palavra, que é a promessa da apostasia, do anticristo, qual que será o fim. 1 Timóteo, há um só Deus, e esse Deus ele é mediador, ele tem essa promessa para nós, ele é mediador dos homens e Deus e o Senhor. 2 Timóteo, existe a promessa de um Deus forte, de um Deus amoroso. Livro de Tito fala aqui sobre 2, 13, 14, o aparecimento da glória do grande Deus. E fala aqui sobre uma promessa de purificação. Nós seremos purificados por Ele. Chegamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, 23, que fizemos a menção. Alcançar a promessa com a perseverança, porque fiel é o que prometeu. Livro de Tiago 4, 7 e 10. A promessa de resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. É uma promessa também de purificação, de exaltação. Livro de Hebreus 1, de Pedro 1, vai falar aqui sobre as pedras vivas. Vai falar aqui sobre a promessa da natureza divina, na 2 Pedro 1, 3, 4. Livro de João tem promessas aqui sobre perdão, sobre purificação de toda injustiça. Bem-aventurados vós que têm sede, fome e sede de justiça. Promessa do Pai, do Filho. Vai falar sobre a promessa a um homem chamado Gaio. Chegando aqui no livro de Judas, promessa de nos guardar, de tropeçar, de sermos irrepreensíveis
na presença da glória. O livro de Judas é um livro interessante, os seus versículos. Parece que um não combina com o outro, mas tem ali promessas. E chegando aqui na última rua, obrigado dos irmãos estarem comigo nessas travessias. O livro de Apocalipse. Aqui tem promessa futura. Aqui tem promessa da noiva de Cristo. Aqui tem promessa de novos céus, nova terra. Aqui tem promessa de uma cidade celestial. Aqui tem promessa de ruas de ouro. Eu vi uma pessoa fazendo uma colocação que os anjos falaram para o Senhor: o que nós vamos fazer com esse ouro aqui agora? E o Senhor falou para ele: faz piso, que o ouro não tem valor nenhum. O Senhor é maior que o ouro. Né? De repente infla no meu coração aquele desejo de ostentação, né? Eu estou fraco, não, eu vou pisar na rua de ouro. Mas o ouro não é nada, porque o Senhor é maior que o ouro. O Senhor é maior que o ouro. Livro de Apocalipse tem tantas promessas aqui, que é a promessa do juízo final, é promessa de queda de Babilônia, é promessa da queda do anticristo. Tem muitas promessas aqui nesse livro de Apocalipse, o livro da revelação. Vivamos as promessas do Senhor em todo o tempo, pois fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus 10, 23. Passarão os céus, passarão a terra, porém as minhas palavras, as minhas promessas não passarão. Não passarão. Eu deixo essa mensagem para a igreja, talvez eu tenha passado o horário, e eu desejo no meu coração que as promessas do Senhor se cumpram em sua vida, que as promessas do Senhor se cumpram na vida da sua família, que as promessas do Senhor se cumpram sobre a vida da sua igreja, e tudo aquilo que o Senhor prometeu para a comunidade de Tremembé se cumpra no nome de Jesus.